Graça e paz, meus irmãos. Eu quero trazer uma palavra. Quero fazer um chamamento, um convite a um tempo muito ímpar e singular que nós brasileiros, especialmente nós brasileiros, estamos vivendo nestes dias. Tá certo? O texto se encontra em Juízes, capítulo de número 6, e narra a história de Gideão, um valente, um general de guerra, um homem que foi levantado por Deus, para enfrentar os inimigos, para sair de trás e tomar a frente do seu povo. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo num lagar, estava com medo dos seus inimigos, estava com medo dos midianitas. Lagar é um lugar de pisar uvas. A eira era o lugar de malhar o trigo. Só que o lagar é um local normalmente mais escuro, mais fechado, escondido, onde se pisavam as uvas. Porque numa eira era necessário ter um campo aberto para o vento correr, porque assim que você jogava o trigo para cima, o vento levava a palha e sobrava os grãos do trigo. Então, ele já estava numa situação de medo, de amedrontamento, malhando trigo num lagar onde se pisavam as uvas, com medo de que os inimigos de Israel pudessem roubar a sua colheita, como era o que estava acontecendo nesse contexto histórico e cultural de Israel, nesse tempo de Juízes. E o Senhor apareceu para Gideão, um anjo apareceu a Gideão e disse assim para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso, no versículo 12. E Gideão respondeu assim para ele: Senhor, meu Deus, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que nós estamos passando por esse tempo difícil? Por que nós estamos passando por esse tempo de angústia e de perseguição aos nossos inimigos? Né? Então o Senhor disse assim para ele: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Pergunta o Senhor para Gideão. Tá? Então quero trazer aqui um entendimento. Eu sei que ser pastor, ser cristão num tempo de eleição, e outra coisa, a gente tem uma tendência de espiritualizar a Bíblia e corremos o risco de tratá-la como uma literatura de algo que já passou e que não vai voltar mais. Eu vou dizer uma coisa que eu penso. A Bíblia, ela está sendo escrita todos os dias na minha e na sua vida. O tempo de Gideão já passou. Agora é o tempo dos Marcelos, das Camilas, dos Paulos, dos Pedros, dos Tiagos, do João. Agora é a sua vez, é a minha vez de escrever a história, de dar continuidade naquilo que a Bíblia nos ensinou e que deixou retratada através desses grandes homens e valorosos homens. E eu quero te dizer uma coisa. A única coisa que nos separa desses homens que estão na Bíblia, desses heróis da fé, não são que eles eram especiais, porque não eram. Eles eram sujeitos às mesmas paixões, às mesmas tentações que eu e você somos hoje. A diferença entre uma virtude e uma desonra, entre uma vitória e uma derrota, é a atitude que se toma. A atitude. Porque, veja bem, você e eu somos expostos a todas as coisas todos os dias, durante ao longo da nossa vida. A sua e a minha atitude é quem vai definir se somos dignos de honra ou se somos dignos de desonra. E hoje, o Brasil, os brasileiros,
as escrituras, a manutenção da palavra de Deus e a atitude que se espera de um cristão é de tomar partido. É de tomar partido. Para aqueles que gostam de ficar em cima do muro espiritualizando, né? Espiritualizando, achando que tudo, não, nós somos espiritual, uau. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha o que Deus disse para Gideão, tá? Olha aqui. E o Senhor disse a Gideão: ainda há muito povo, faze eles descer nas águas, e ali provarei, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo, e esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não vai contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua como lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber águas. Deixa eu te falar uma coisa, não é hora de se ajoelhar no meio da guerra, não é hora de se ajoelhar para tomar água. Você toma água com uma mão e segurando uma espada na outra. Nós estamos em batalha espiritual, sim. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hóstias espirituais malignas nas regiões celestiais, sim. Mas também somos cidadãos. E assim como os espíritos malignos influenciam os cidadãos para que princípios malignos sejam implementados na nossa sociedade, somos influenciados pelo Espírito de Deus que está dentro de nós para influenciar a sociedade. Deixa eu te dizer uma coisa, ora sim. Com uma mão você ora, com a outra você batalha, você peleja, você vai lá no campo do inimigo e traz mais um para o lado de cá. É hora de trazer para o lado de cá. É hora de ir lá e buscar aquele que votou no candidato errado, porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa, tá? Você queira ou não, a Bíblia está sendo escrita nos nossos dias. Existem duas ideias de mundo que estão em disputa no poder e que já estavam polarizadas desde a eleição de 2018. A ideologia progressista, marxista, que é a favor do aborto, da liberação das drogas, de benefício para bandido, de ideologia de gênero, e a ideologia do mundo ocidental baseado nos preceitos judaico-cristãos que nortearam a nossa vida, o Ocidente, até os dias de hoje. A decisão é minha e sua. Os anjos do céu não vão descer para votar no seu lugar. É você quem vai exercer seu direito de voto. É você que tem o dever, a obrigação de velar por essa cultura, por esse modo de vida ocidental, que não é o ideal, mas os valores e princípios que nos nortearam como povo até aqui são os valores judaico-cristãos. Tá? Temos que melhorar o mundo ocidental, sim, mas não destruí-lo com uma outra ideologia. Temos que influenciar, temos que ser o sal da terra e a luz do mundo no meio da sociedade, como igreja do Senhor, para melhorar com a contracultura e melhorar os princípios e valores que nortearam a gente para chegar até aqui como civilização. Tá ok? Mas não destruir com uma outra ideologia diabólica, maligna. Então é sim a luta do bem contra o mal. Tá certo? Com apenas 300 homens, Gideão foi contra os inimigos e os expulsou da sua terra e os perseguiu. Com apenas 300. Não importa quantos serão. Se você tomar a sua espada na mão, e essa espada não é uma espada física, é uma espada espiritual, é a palavra de Deus, e você sentar com mais uma pessoa que não gosta, tá? Eu também não gosto dos modos do presidente Bolsonaro. Acho ele tosco, acho ele às vezes irritante, mas ele defende aquilo que eu acredito.
E eu não estou lá para querer ter um gentleman na presidência da República. Eu quero alguém lá que vai estar gerando emprego, renda na vida das pessoas, tirando o povo nordestino da miséria, da escravidão, daqueles coronéis que a vida inteira escravizaram aquele humilde povo. Aquele povo que está lá jogado, abandonado às cinzas, vivendo das migalhas que os coronéis deixam cair das suas mesas para eles. Eu quero ver ele levando água para o Nordeste, levando emprego, levando oportunidade, trazendo oportunidade para nós, tirando as pessoas da miséria, porque o governo é para isso, não é para subsistir do meu e do seu suor, mas para nos servir. É isso que eu espero de um governo, e que preserve a cultura cristã no nosso país. Então eu te peço muita atenção nessa votação. Eu vou terminar com outro texto para te convencer ainda mais. Neemias. Vou falar de Neemias. Neemias, ele estava numa outra terra, ele era copeiro do rei, ele se compadeceu dos seus irmãos israelitas que estavam na completa miséria por causa da invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu Israel, destruiu Jerusalém, matou, levou cativo milhares de judeus para a Babilônia, e agora o povo estava na miséria. Os inimigos saqueavam o resto que tinha e o povo na mais completa, absoluta miséria. Quando ele ouviu o relato daqueles que vieram de Jerusalém, ele se compadeceu, ele orou e chorou, e teve ousadia de ir até o rei e pedir permissão para o rei para voltar a Jerusalém, para restaurar os muros de Jerusalém. E ele enfrentou uma grande oposição quando lá ele estava e se reuniu com seus compatriotas e começaram a reedificar os muros. Os inimigos combateram e tentaram de todas as formas impedir que o muro fosse reconstruído, de um modo que assim eles tinham acesso fácil a Jerusalém para continuar saqueando a cidade de Jerusalém. E no capítulo de número 4 melhor dizendo, diz assim o texto: E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus já tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que aquele dia metade dos seus moços trabalhavam na obra e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E cada um dos edificadores trazia sua espada cingida nos lombos, e a edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Então deixa eu te dizer uma coisa: com uma mão faça a obra, com a outra mão defenda aquilo que você acredita. Defenda. Você não vai sair atacando ninguém, mas você vai pegar mais um do lado de lá e vai trazer para o lado de cá. Você vai convencer com argumentos, com a palavra de Deus, que aquilo que o presidente Bolsonaro acredita é aquilo que você crê, que você tem como regra de fé, como princípio. É inadmissível você dizer que conhece a Bíblia ou que conhece a Deus e vote na esquerda. Se você vota na esquerda, você não conheceu a Deus, você não conheceu as Escrituras e não conheceu a palavra de Deus. Você nunca pegou uma Bíblia de verdade para ler e compreender. Tá? Então, em nome de Jesus, desculpa esse vídeo longo, mas eu estou conclamando você a trazer mais um para o lado de cá, a convencer mais um a vir para o lado de cá, em nome de Jesus. São os nossos princípios, os nossos valores. A igreja não é perfeita, mas quem aperfeiçoa é o dono dela, aquele que morreu por ela, não a esquerda. Tá bom? Deus abençoe a sua vida.